O nosso tema da lição é o último tema de 2 Coríntios, capítulo 13, último tema. E o nome do tema é Questões Finais, Saudação e Bênção. Amém? Nós tratamos da primeira sessão. Primeira sessão, o que o obreiro espera da igreja, né? O que o obreiro espera da igreja. Amém? Eu também não vejo a hora, Patrícia, de passar toda essa situação, né? Mas vai passar, em nome de Jesus. Nós vamos voltar a ter uma vida normal. O que o obreiro espera da igreja? Primeiro ele espera a edificação. Segundo, ele espera o arrependimento. O arrependimento, tá? Aí nós vamos para a segunda sessão. Segunda sessão, o projeto da nova visita. O projeto da nova visita. É a segunda sessão. Primeiro tópico da segunda sessão. Visita para repreensão. Primeira parte do primeiro tópico. O meio para se resolver toda a questão. Segunda parte do primeiro tópico. O poder para se resolver toda a questão. Tá? Segundo tópico da segunda sessão. Visita para aperfeiçoamento. Primeira parte do segundo tópico. Reparem em si mesmo. E agora nós vamos entrar na segunda parte do segundo tópico, que diz assim: façam o que é certo. 2 Coríntios 13, versículos 7 e 8. 2 Coríntios 13, versículos 7 e 8. Que Deus me ilumine, que Deus me dê sabedoria, inteligência e graça para poder, amém, facilitar para vocês esta lição. 2 Coríntios 13, pessoal, vamos lá. Todo mundo com a Bíblia aberta aí. 2 Coríntios 13, do versículo 7 ao versículo 8. 2 Coríntios 13, do versículo 7 ao versículo 8. Diz assim: oramos a Deus pedindo que vocês não façam nada que seja mal, não para mostrar que nós somos um sucesso, mas para que vocês façam o que é certo. E não importa que fique parecendo que nós falhamos, pois nós não podemos fazer nada contra a verdade, mas somente a favor da verdade. Amém? Vou repetir. Pois nós não podemos fazer nada contra a verdade, mas somente a favor da verdade. Aleluia. Nós não podemos fazer nada contra a verdade, mas somente a favor da verdade. Glória a Deus, né? O comentário da lição diz assim: a maior preocupação de Paulo não era descobrir-se aprovado no apostolado. Ele e os companheiros oravam para que os coríntios não fizessem mal algum, e sim o que era certo. Não importava que considerassem a Paulo no momento reprovado. Não tem problema, ainda que vocês me considerem reprovado, amém, por favor, não façam nada de errado aí, amém, continue no caminho certo, tá? Ainda que vocês achem que eu estou errado, vocês continuem certo aí, não faz nada de errado aí. Quando passasse pela prova da firmeza da fé, o que se comprovaria na renovação moral na vida de cada um, amém, tá? 2 Coríntios 3, versículo 1 ao 3, diz assim: quando dizemos isso, será que estamos começando a nos elogiar nós mesmos? Por acaso, como acontece com alguns, nós precisamos entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês? Vocês mesmos são a nossa carta escrita. No nosso coração
para ser conhecida e lida para todos. Sim, é claro que vocês são uma carta escrita pelo próprio Cristo e é entregue por nós. Ela não foi escrita com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Ela não está gravada em placas de pedra, mas em corações humanos. Amém? Paulo está dizendo o seguinte, amém? Vocês, coríntios, vocês são a minha carta, amém? Vocês são a prova de que meu trabalho aí em Corinto não foi em vão. Porque vocês hoje revelam, com a mudança de vida de vocês, que o meu trabalho foi bem feito aí nessa cidade. Tá? É mais ou menos isso que Paulo está dizendo. Tá? A genuinidade do apostolado de Paulo ficaria naturalmente confirmada. E para que a declaração, embora sejamos tidos como reprovados, não fosse mal interpretada, Paulo acrescentou que nunca agiu contra o Evangelho, a verdade, ou de modo a mostrar que fosse contrário às suas implicações. Então Paulo mostra que ele sempre procurou, amém, favorecer o Evangelho, sempre procurou agir pela verdade, amém? Ele nunca foi contra a verdade, ele sempre foi a favor da verdade, tá? Paulo sempre pelejou pelo Evangelho, é isso que ele está dizendo para a igreja de Coríntios, tá? Então, faça o que é certo. Se tem alguma coisa para vocês fazer, amém, até eu chegar aí, e quando eu estiver aí também, é que vocês façam o que é certo, tá? Reparem em si mesmo, se corrigem, né? Se corrijam, façam um exame introspectivo da vida de vocês, se corrijam e procurem andar no caminho certo. Procure fazer o que é direito, amém? Tá? Porque eu nunca fui a favor da mentira, eu sempre fui a favor da verdade, diz o apóstolo Paulo. Vamos lá para 2 Coríntios 13, 9 e 10, porque a terceira parte do segundo tópico, visita para aperfeiçoamento, tá? Na terceira parte ele vai falar, busquem o aperfeiçoamento. 2 Coríntios 13, versículo 9 e 10. Diz assim, 2 Coríntios 13, 9 e 10. Por isso, ficamos alegres quando estamos fracos, contanto que vocês estejam fortes. E também oramos para que vocês se tornem mais fortes na fé. Escreva esta carta antes de ir vê-los, para que, quando eu for, não tenha de ser tão duro no uso da autoridade que o Senhor me deu. Essa autoridade é para fazer com que vocês cresçam espiritualmente e não para destruí-los. Aleluia e glória a Deus. Amém? A autoridade que Deus me deu para corrigir vocês, ou corrigir qualquer um que esteja andando errado aí, não é para destruir a vida de vocês. Não. É para produzir crescimento espiritual. Para que vocês cresçam espiritualmente. Né? Aleluia. Glória a Deus. Eu posso estar fraco, mas eu quero ver vocês fortes na fé. Eu quero ver vocês fortalecidos na fé. É o que Paulo está dizendo aqui, amém? Nesse texto de 2 Coríntios 13, versículo 9 e 10. Como prova de abnegação, Paulo estava preparado para parecer que tinha falhado, desde que os coríntios fizessem o que era certo. Tá? Eu ainda até assumo que tenha falhado, desde que vocês façam as coisas certas aí. Tá? Se agissem de maneira correta, então experimentariam a plena restauração da saúde espiritual. E isso sim era a maior preocupação do apóstolo. A despeito das ameaças de usar energicamente de autoridade, Paulo não desejava agir com rigor quando presente em Corinto. Ele almejava revelar autoridade para a edificação da igreja de Cristo e não para a sua destruição. Ele não iria usar a sua autoridade para destruir aquela igreja.
Não, mas para produzir correção e crescimento espiritual. Era o que mais Paulo queria ver naquela igreja. Uma igreja, amém, sendo corrigida e crescendo espiritualmente. Todo crente que se deixa corrigir pela palavra de Deus, todo crente confrontado, que aceita o confronto, amém, e se autoexamina e se corrige, aleluia, ele cresce espiritualmente, ele amadurece espiritualmente. E é isso que Deus queria da parte de Paulo. Amém? Tá, vamos para a terceira sessão? Terceira sessão. Primeira sessão foi o que o obreiro espera da igreja. Segunda sessão, o projeto da nova visita. E agora a terceira sessão, a saudação e a bênção. A saudação e a bênção. Já é a reta final da carta, né? Primeiro tópico, o desejo do apóstolo ao despedir-se. O desejo do apóstolo ao despedir-se. Na sequência encontramos a despedida de Paulo e a bênção trinitária. Amém? A bênção tripla, né? Tá? O desejo do apóstolo ao despedir-se. 2 Coríntios 13, versículo 11, diz assim: e agora, irmãos, até logo, procurem ser corretos em tudo. Escutem bem o que eu digo. Tenham todos o mesmo modo de pensar e vivam em paz. E o Deus de amor e de paz estará com vocês. Amém? Vou repetir. E agora, irmãos, até logo. Quer dizer, eu vou dar um pulinho aí, até breve. Estou chegando por aí. Procure ser corretos em tudo. Amém? Procure andar em retidão. Tá? Em tudo. Escute bem o que eu digo. Amém? Presta atenção no meu ensino. Presta atenção no que eu falo. Tá? É o que Paulo está dizendo. Tenham todos o mesmo modo de pensar e vivam em paz. Amém? Procure saber a vontade de Deus. E todos vocês aí, procure andar na vontade de Deus. Procure andar segundo aquilo que Deus tem para a vida de vocês. E vivam em paz. Não quero ver ninguém criando confusão aí na igreja de Corinto. Eu quero que vocês vivam em paz. E o Deus de amor e de paz estará com vocês. Quer dizer, vocês agindo dessa maneira, o Deus de amor e de paz vai estar junto com vocês aí, tá? Esse é 2 Coríntios 13, versículo 11. O desejo do apóstolo ao despedir-se. Depois de se despedir dos irmãos com o adeus, o apóstolo proferiu 4 exortações. Primeiro, aperfeiçoai-vos. Segue no espírito o texto anterior e reitera aos coríntios o desejo de que rejeite o evangelho estranho pregado pelos adversários e reconheçam como verdadeiros os ensinos de Paulo, mediante os quais abandonariam o pecado e vivariam em paz uns com os outros. Amém? Siga o ensino de Paulo. Não siga o ensino dos falsos pastores, para que vocês tenham uma vida de paz. Segundo, consolai-vos ou encorajai-vos. Maneira de manifestar a consideração e o amor de vós para com os outros e disposição de mutuamente se fortalecerem para expressar de modo digno a fé em Cristo. Amém? Maneira de se manifestar, a consideração e o amor de uns para com os outros. E disposição de mutuamente se fortalecerem para expressar de modo digno a fé em Cristo. Amém? Rapaz, a minha mente quase deu uma parada aqui agora.
Amém? Consolai-vos e encorajai-vos. Aleluia. Era a ordem do apóstolo Paulo, né? Paulo tinha essa ordem, né? Era o desejo de Paulo. Quando ele se despede, ele revela todo o desejo. Primeiro, se aperfeiçoem, busca o aperfeiçoamento. Segundo, consolai-vos ou encorajai-vos uns aos outros, né? De uma forma mútua, tá? Sede do mesmo parecer, sede do mesmo parecer, pense igual, procure pensar da mesma maneira. A desarmonia prejudica a igreja, mas a harmonia precisa ser buscada. Ter o mesmo parecer ou um só pensamento só se consegue quando os crentes têm a mente de Cristo, o que significa pensar como Ele e sujeitar-lhe todo pensamento e raciocínio. Sabe o que vai exigir isso? Muita submissão à palavra de Deus e ao Espírito Santo. Amém? Tá? Buscar o mesmo parecer, ter o mesmo sentimento, viver em harmonia no que pensa, precisa de muita submissão ao Espírito Santo. Muita submissão. Segundo tópico, a saudação mútua. A saudação com o ósculo santo era símbolo de respeito, conforme nós já vimos, né? Segundo Coríntios 13:12. 13:12. Cumprimente uns aos outros com um beijo de irmão. É o ósculo santo. Amém? Tá? E tinha, qual o propósito do ósculo santo? Era se saudar, né? Era um símbolo de respeito. Amém? Era um símbolo de respeito. Vamos lá. A bênção. Segundo Coríntios 13:13. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a presença do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém? Aleluia. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a presença do Espírito Santo estejam com todos vocês. Aleluia. Tá? Apenas em 2 Coríntios encontramos a bênção que abrange todas as pessoas da Trindade. Aqui estão indicadas 3 verdades quanto à natureza plural da divindade. Primeiro, a palavra trindade, né? Trindade. São 3 pessoas distintas, diferenciadas na fraseologia pelo conectivo. E cada uma das 3 é uma pessoa real, distinguida das demais. Amém? Tá? Aleluia. Eu digo assim, são 3 sócios, dono da empresa Deus Todo-Poderoso. Amém? Tá? 3 sócios, amém, que são iguais em tudo, são sócios da empresa Deus Todo-Poderoso. Então, o Deus Todo-Poderoso, ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá? Esse é o Deus Todo-Poderoso. Tá? Isso é a trindade, né? 3 no triunidade. Tá certo? Igualdade. As 3 pessoas são essencialmente iguais, pois aparece dando cumprimento à mesma ação. Abençoar, que requer igualdade. Amém? Aleluia. O poder de abençoar, né? Está na vida dos 3 divinos. Vamos lá. Divindade. A prova final da natureza plural da divindade está no fato de que a bênção é uma oração. A oração deve ser dirigida ao Pai, mas aqui Jesus Cristo e o Espírito Santo foram igualmente invocados. Porque são igualmente Deus, era possível solicitar do Filho a graça do Pai, o amor.
né? E do Espírito Santo a comunhão. Verdades espirituais divinas, que só enquanto a plenitude da expansão peculiar, o relacionamento das pessoas com a Trindade. Amém? Ou seja, relacionamento das pessoas da Trindade. Conclusão. A bênção com a qual o apóstolo concluiu essa epístola é bem apropriada. A depressão de conter uma severa repreensão aos sofrimentos, depois, devido à atitude inconveniente deles para com o apóstolo e os pecados que cometiam. A carta termina com uma nota de bênção. Era desejo de Paulo que os coríntios pusessem a si mesmo na condição de experimentarem todas as bênçãos advindas da salvação. Amém? Tá? Em outras palavras, eles tinham a certeza, amém, de que todas as bênçãos que eles precisavam, eles tinham da parte de Deus, por meio de Jesus Cristo, o seu sim. Amém? O seu sim. O sim de Jesus e o sim do Pai. Amém? E o sim do Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida. Está aí, encerrando aí, a segunda carta de Coríntios, capítulo 13. Amém? Tá? Estamos encerrando aí essa lição, tá certo? Esta lição, que foi uma lição abençoadíssima. Eu vou ler de novo aqui, para vocês entenderem, tá? Tema da lição, questões finais, saudação e bênção, tá? Primeira sessão da lição, o que o obreiro espera da igreja? O que o obreiro espera da igreja? Primeiro tópico, a edificação. Segundo tópico, o arrependimento. Aí vem a segunda sessão, o projeto para a nova visita. O apóstolo Paulo queria deixar os coríntios cientes do Espírito com que os visitaria pela terceira vez. Ele não ia poupar seus ofensores. Ele ia partir para cima. Bem, ele estava muito ofendido com a igreja de Corinto. Né, com a situação que eles causam. Primeiro tópico da segunda sessão, visita para a repreensão. Visita para a repreensão. Primeira parte desse primeiro tópico, o meio para se resolver toda a questão. 2 Coríntios 13 e 1. Segunda, o poder para se resolver toda a questão. 2 Coríntios 3, do versículo 2 ao 4. Segundo tópico da segunda sessão, diz assim, visita para aperfeiçoamento. Repare em si mesmo. 2 Coríntios 13, versículo 5 ao 6. Façam o que é certo. 2 Coríntios 11, do 7 até o 8. Tá? 2 Coríntios, não é 11, é 13. 2 Coríntios 13, do 7 ao 8. Vamos lá. Terceira parte. Busquem o aperfeiçoamento. 2 Coríntios 13, versículo 9 e 10. Terceira sessão, a saudação e a bênção. Primeiro tópico da segunda sessão, o desejo do apóstolo ao despedir-se. Amém? Primeiro desejo, aperfeiçoar. Segundo desejo, consolai-vos e encorajai-vos. Terceiro desejo, seja do mesmo parecer. Quarto desejo, viver em paz. Vamos lá, segundo tópico. Segundo tópico, diz assim, a saudação mútua. Terceiro tópico,
a bênção. Amém? Tá concluindo. A bênção com o qual o apóstolo concluiu essa epístola é bem apropriada. A despeito de conter uma severa repreensão aos coríntios, devido à atitude inconveniente deles para com o apóstolo e os pecados que cometiam, a carta terminava com uma nota de bênção. Ela desejou de Paulo que os coríntios pusessem a si mesmo a inteiro, né, a si mesmo na condição de experimentarem todas as bênçãos advindas da salvação. Amém? As letras estão meio embananadas na minha cabeça aqui. Ó. Eu vou ler de novo, vou trocar o óculos aqui, que esse óculos aqui não tá me embananando. Ah, agora sim. A bênção com a qual o apóstolo concluiu essa epístola é bem apropriada. A despeito de conter uma severa repreensão aos coríntios, devido à atitude inconveniente deles para com o apóstolo e os pecados que cometiam, a carta termina com uma nota de bênção. Era desejo de Paulo que os coríntios pusessem a si mesmo na condição de experimentarem todas as bênçãos advindas da salvação. Amém? Que era o maior desejo de Paulo, é que aquela igreja usufruísse, amém, de todas as bênçãos que Deus tinha preparado para eles. Que Deus possa falar melhor ao coração de vocês. 2 Coríntios foi embora, amém? Nós acabamos aí a carta de 2 Coríntios. Amanhã nós vamos começar a primeira carta de Coríntios, amém? A primeira carta de Coríntios. Nós vamos orar, a pastora Renata Amém. Já chegou aqui animada e ela vai orar e depois nós vamos encerrar esse momento. Oremos, meus queridos, vamos orar, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos te louvar, te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade, Pai amado. Eu quero, Deus querido, te louvar, te agradecer pela vida de cada irmão, de cada irmã que tem participado nesta tarde. Senhor, continue, Deus amado, derramando a tua graça, a tua bênção sobre a vida de cada um, Senhor. Continue guardando, Pai querido, a vida, Deus, dos teus filhos, das tuas filhas. Deus querido, continua conosco, Pai, no Sim. resto desta tarde. Nos dê uma noite de paz, Sim, Jesus. de tranquilidade, Senhor. Deus querido, continua nos fortalecendo espiritualmente. Verdade. Continua nos fortalecendo emocionalmente, Senhor. Verdade, Senhor. Guarda, Pai amado, as nossas vidas, Senhor. Deus querido, eu quero te agradecer e te louvar no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém e amém, Jesus. Meu Deus e meu Pai, que a tua bênção esteja na vida de todos esses irmãos que participaram comigo dessa live. Obrigado por tudo. Guarda essa família, guarda esse lar, guarda essa casa. Em nome de Jesus Cristo, nós abençoamos todos vocês, amém, que me acompanharam aí esses meses na segunda carta de Coríntios. Hoje nós estamos encerrando a segunda carta de Coríntios, né? Hoje foi mais uma questão de saudação, mas mesmo assim a gente deu para aprender um pouquinho, amém? Tá? Vamos se preparar porque amanhã nós vamos começar a primeira carta de Coríntios, tá certo? Que a graça do Senhor Jesus, grande amor de Deus, com as santas consolações do Espírito Santo, esteja sobre todos vocês e todos podem dizer amém. 1, 2, 3. Vitória, vitória, vitória. Vitória com glória, triunfo. Deus abençoe, pessoal. Até às 11 horas da noite, quando nós voltamos para a oração da meia-noite.